Agora, a vocação profética é para alguns. Então entenda, o chamado é geral, salvação em Cristo Jesus. Tu vai ter, trombeta toca, arrebatamento, tu sobe. Agora não espera galardão não, se tu não faz nada. Quem não faz nada não vai receber nada, irmão. Então tem gente que vai subir no arrebatamento, mas não vai ter galardão. Por quê, pastor? Salvação é por graça, galardão é por obras. Então você precisa buscar os dons, você precisa exercer os dons, para que você cumpra o seu ministério. Entenda, a igreja tem um chamado, chamados para a salvação, mas a vocação Deus vai dando um por um. 1 Coríntios, vem na mente aqui agora, então vou abrir, depois o Luiz edita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo da número 12, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 11. Todas essas coisas aqui são os dons espirituais. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente, a cada um como quer. Então, a igreja é um povo salvo, ok? Dentro da igreja, há alguns vocacionados para algumas áreas específicas. Segundo lugar, o chamado qualquer um escuta. A vocação, apenas o vocacionado. O chamado para o evangelho, qualquer um escuta. Quantas cruzadas eu já preguei que tinha 500 pessoas, 1000 pessoas, só 10 pessoas entregaram-se a Cristo. Dessas 10, 2 se tornam pregadores, 3 se tornam obreiros. A chamada da salvação é para todos, mas a vocação, só o vocacionado escuta. Daniel, capítulo 10, versículo 7, Daniel diz, fala sobre uma visão. Aí no versículo 7 ele diz, eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram. Sentiram alguma coisa. O clima mudou, a atmosfera do ambiente mudou, mas só o vocacionado Daniel teve uma visão clara de quem apareceu diante dele. Atos 9, Saulo está chegando em Damasco. Uma grande luz o cerca e Jesus o chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí diz a Bíblia que os que estavam com Saulo, ouvindo a voz, não entenderam nada. Mas só o vocacionado ouviu e entendeu as palavras daquele que vocaciona. Os amigos de Saulo poderiam se prostrar, poderiam reconhecer que a atmosfera mudou e também servirem ao Senhor Jesus, mas disseram que não. E Paulo decidiu aceitar a vocação, porque ele foi cercado. Então, quem ouve o chamado pode dizer, quero não, vou embora, tchau. Agora o vocacionado, irmão, se ele for embora, Deus vai atrás dele. Eu vou repetir que 3 pessoas entenderam, eu vou perturbar. Quem ouve o chamado do evangelho diz, não, quero não, deixa para depois, minha mulher não deixa não. Agora o vocacionado, irmão, quando ele pensar em desistir, Deus vai atrás dele. Irmão, onde Abraão chegava, levantava o altar. Isaac nasceu, ele parou de levantar o altar. Sabe o que é que Deus fez? Vem cá, oi, levanta o altar e coloca teu filho no altar. Parou de levantar o altar? Eu vim atrás de tu e agora tu vai pegar aquele que te afastou do altar e colocar no altar. Logo assim tu levanta o altar. Deus queria Isaac morto? Não, Deus só queria Abraão no altar. Quem é vocacionado pega essa mensagem, quem não é fica voando. Jeremias disse, o Senhor me iludiu, eu vou desistir. E aí quando ele disse desistir, ele disse, está queimando aqui dentro, eu não consigo desistir não.
Elias entrou na caverna e disse: me mata, chega, agora eu não profetizo mais, eu não prego mais, eu não faço mais a obra. Todo mundo me abandonou, Jezabel quer matar eu, Acabe é medroso, mas também quer minha morte. Todo mundo abandonou. Aí Deus brada: que fazes aqui, Elias? Deus não disse o que fazes aí, Deus disse o que fazes aqui. Se eu disser a Luana: o que fazes aí, ela está lá e eu estou aqui. Mas se eu digo a Luana: o que fazes aqui, é que eu estou no mesmo ambiente em que ela está. Então, olha o que Deus disse a Elias: o que fazes aqui. Ou seja, você está na caverna pensando em morrer vocacionado, eu estou aqui com você. Deixa eu perguntar só para quem lê Bíblia: Deus tinha mais quantos mil profetas, fora Elias? 7.000. E o que a gente diz? Se sair 1, Deus manda 10. Se sair 10, Deus manda 20. Eu não vou atrás de ninguém, não. Pois é, Deus tinha 7.000 e foi atrás de Elias. O próprio Deus. Vocacionado, irmão. O irmão no Rio de Janeiro foi caluniado, destruíram a família dele. Ele foi para o terreiro de Macumba. Chegou lá, o demônio pegou alguém lá e apontou na cara dele: tira ele daqui, tira ele daqui, ele é cercado de fogo. Ele entendeu que o Senhor ainda estava com ele. Um outro irmão quis desistir de tudo e foi pro bar tomar todas. E quando sentou lá, disse: põe a cachaça aqui para mim que eu vou desviar. O bebo levantou, chegou nele e falou: isso aqui não é lugar para você, não. Aleluia. Aleluia. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Se você fugir, ele te mete a rasteira. Mas ele traz o vocacionado de volta para a sua posição. Deus faz acepção de pessoas, pastor? Para salvar, não. Para usar em algumas áreas específicas, sim. Saul disse: eu vou ser sacerdote. Deus disse: eu rasgo o teu reino. E rasgou. Uzias disse: eu vou ser sacerdote. Deus disse: eu te mato. Cuidado, irmão. Então, chamado, a maioria escuta. Vocação, só os vocacionados. O vocacionado sente o que os outros não sentem. O vocacionado tem desejos que os outros não têm. O vocacionado enxerga o ministério de um modo diferente que os outros enxergam. Terceiro lugar, o chamado é o ministério geral da igreja. A vocação é o ministério especial de alguns nela. Já falei isso na introdução, mas está aqui como tópico, eu vou respeitar, porque o esboço deixa a mensagem mais organizada. O chamado é o ministério geral da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta: a igreja prega? A igreja não prega não, irmão, vou meter água em vocês. A igreja prega? Mas nem todos na igreja são pregadores. A igreja ora? Mas nem todos na igreja têm o dom da intercessão. Na igreja os irmãos doam, mas nem todos na igreja têm o dom de doar. Romanos 12. Na igreja todos têm a responsabilidade de ponderar as palavras proféticas e discernir os espíritos. Sim ou não? Todos têm essa responsabilidade. Mas nem todos têm o dom de discernimento de espíritos. Na igreja, todos têm fé, sim ou não? Mas nem todos têm o dom da fé. Todos podem ensinar, Colossenses 3,16, mas nem todos têm o dom de mestre. Paulo disse que as mais velhas devem ensinar as mais novas. As irmãs mais velhas, mais experientes, casadas, devem ensinar as solteiras e recém-casadas. Viúvas ensinar as solteiras. Mas nem todos têm o dom de mestre na igreja. O chamado é geral. Mas a vocação é para alguns. Todos podem profetizar.
1 Coríntios 14, 24. Mas nem todos são profetas, esse é um erro em nosso meio. Deus toma uma irmã no ciclo de oração, que aqui em Goiânia está escasso. Deus toma um jovem no congresso em profecia. E profetiza e edifica. Pronto, viralizou no Instagram. É profeta. Não, ele profetizou, não quer dizer que ele seja, que ele tenha o dom e o ministério profético. Todos podem profetizar. A igreja pode erguer a mão e debaixo da palavra profetizar. Chamado geral. Porque a igreja tem autoridade na palavra. Mas nem todos são profetas. Como eu disse, todos podem ensinar, mas nem todos têm o dom do ensino. E todos podem receber sabedoria. Sim ou não? Sim ou não? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Todos podem ter sabedoria, mas nem todos podem exercer o dom da palavra de sabedoria. Então, fala comigo, o chamado é geral, que a igreja já cumpre, mas a vocação é para alguns. Irmão, eu sei que para quem me escuta aqui, tanto faz você pregar ou não. Para mim, não. Tanto faz para mim fazer alguma coisa. Mas tem coisas que para você não é tanto faz. Te incomoda, te faz chorar, te entristece. É a sua vocação. Aquilo que te incomoda revela para o que você foi vocacionado. Então, bora recapitular. Primeiro, o chamado é geral, a vocação individual. O chamado qualquer um escuta, a vocação apenas os vocacionados. O chamado é o ministério geral da igreja. Já não estou falando de salvação, mas o ministério geral da igreja. A vocação é o ministério especial de alguns na igreja. Quarto, vou até beber água, que essa aqui dói. Sal na ferida. Ninguém, Luiz, pode ter vocação especial sem atender o chamado geral. Ninguém tem vocação individual para qualquer parte da igreja ou no ministério ou na obra do Senhor, se ele não escutou o chamado da salvação. Ou seja, primeiro você deve vir a Deus, para depois Deus enviar você. Vir a Deus, Ele nos salvou e nos chamou. Ser enviado por Deus me separou como apóstolo. Deu para entender? Então você não pode ir sem vir. Êxodo 3. Moisés primeiro teve encontro com Deus na sarça, para depois ir ao Egito pregar. 1 Samuel 3. Samuel primeiro teve encontro com Deus no seu quarto, para depois se tornar profeta. Isaías 6. Isaías primeiro teve encontro com Deus no templo, naquela visão, para depois cumprir o ide do Senhor. Vai dando glória a Deus, irmão. Marcos 3, primeiros discípulos vieram a Jesus, salvação, para depois serem enviados por Jesus. Atos 9, primeiro Paulo teve um encontro com Deus, para depois ser enviado como vaso escolhido. Antes de obedecermos o ide por todo mundo, temos que obedecer o vinde a mim. Primeiro salvação. Fala aí, Ricardo. Primeiro salvação, depois pregação. É por isso que tem muita gente safada nos púlpitos das igrejas. Prostitutos, adúlteros, ladrões, enganadores, mascarados, soberbos, presunçosos, amantes de si mesmos. Por quê? Porque não foram tratados na salvação.
não ouviram o chamado para regeneração, mas já quiseram